Será que o meu cabelo tá bom assim? Acho que tá, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ei! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Será que a gente não tá buscando a aprovação das pessoas erradas? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, beleza? Então, eu até anotei algumas coisas aqui pra que eu não me esqueça. Uma das situações que já se repetiu muito na minha vida e pode ser que esteja se repetindo na sua vida também é você buscar a aprovação de pessoas que não se importam com você. Eu fiz muito isso, às vezes eu ainda faço isso e às vezes eu tenho que, me perguntar por que eu tô fazendo isso. E aí, pra mostrar como eu fazia isso, deixa eu contar uma história de um dos empregos que eu já tive, dos muitos. Depois de uma promoção, comecei a me sentir muito mal porque a pessoa que eu trabalhava diretamente, eu não sentia que a pessoa entrosava comigo como ela entrosava com as outras pessoas, entendeu? E isso tava acabando comigo, porque eu não entendia. Eu ficava assim, por que a pessoa, sabe? Numa reunião, não sentia valorizado as coisas que eu falava, não sentia que tinha valor, não sentia que, era respeitada as ideias ou ouvidas. A pessoa não tinha interesse. E isso acabava comigo. Eu ficava assim, porque a pessoa não tem interesse, né? O que tá fazendo com que isso aconteça? E isso começou a ocupar um triplex na minha cabeça, né? Eu pensava muito sobre isso e isso estava começando a me desgastar muito. Eis que um dia, na minha sessão, falando com o meu psicólogo perguntou pra mim, por que pra você é tão importante a aprovação dessa pessoa? Por que é tão importante? E aí eu fiquei pensando, não sei. E aí ele perguntou, então por que você está tão preocupado em ter essa aprovação? Momentos, né? Essa parada mexeu muito comigo nesse momento, porque eu sempre busquei a aprovação das pessoas de forma inconsciente como uma forma de validação. E eu acho que isso ocorreu, ou sempre ocorreu comigo, e aí eu tento falar sempre por mim, nessas situações, porque eu sempre tive medo de não fazer parte dos grupos da escola, do colégio, né, quando eu era moleque, né, com os amigos da rua lá, que brincavam na rua comigo, de fazer parte dos grupos, na faculdade também. Eu sempre tive muito medo de não fazer parte das coisas. E aí, óbvio, isso tem todas as questões da criação e tudo mais, que não é o ponto. O ponto é identificar isso. Né? Eu acho que o primeiro ponto é saber identificar o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz e a forma como a gente se comporta é muito importante. Mas, depois de identificar, eu acho que o segundo passo, que pra mim foi muito difícil, foi perceber como agir, ou então, criar uma forma de agir quando aquilo acontecia. Porque só perceber as coisas não adianta muita coisa, entendeu? Por exemplo, percebi que estou com raiva. Ótimo. O que você faz para não ficar mais com raiva por causa de uma situação que você não controla? É a mesma coisa para mim. Então, eu percebia que eu me sentia decepcionado por não fazer parte de algo, ou por não estar incluso em algo, ou por não ter uma aprovação de uma pessoa. E isso me fazia me sentir muito mal. Até eu começar a tomar medidas para isso, que a medida é diálogo e pergunta. Uma grande ferramenta que eu comecei a aplicar e que eu aprendi na terapia é o dos porquês e anotações. Então, quando eu começava a me sentir mal ou me sentia que eu não era suficiente, toda essa questão da não aprovação que eu tinha com uma pessoa específica ou com as pessoas específicas, com um grupo, eu começava a me perguntar o porquê. Então, a minha primeira pergunta é por que eu estava me sentindo daquela forma? E aí eu anotava. A segunda pergunta era por que eu me sentia daquela forma se aquelas pessoas não eram pessoas importantes para mim? E aí eu escrevia também. Até chegar em grandes conclusões, como conclusões de medo de rejeição, medo de não ser validado, tudo isso. Mas eu acho que o lance principal que eu quero dizer aqui talvez uma das coisas que estejam sendo um grande problema na sua vida atualmente, como às vezes é no meu, porque volta e meia isso acontece, é que a gente está se preocupando, ou que eu estou, ou que você às vezes está se preocupando, em buscar a aprovação de pessoas que não fazem diferença nenhuma na nossa vida. E eu não parto desse lugar de faça isso. Não, eu só
quero falar o que tem acontecido comigo aqui e o que eu tô fazendo pra melhorar isso. Quando o meu psicólogo Leonardo, ele perguntou por que eu buscava essa aprovação, eu comecei a entender um pouco mais do porquê que eu tinha tanto medo da rejeição. E entender o porquê que eu tinha medo da rejeição me ajudou muito no processo de perder o medo da rejeição. Muito porque eu acho que esse medo é um medo, pra mim, era um medo muito infundado, era um medo sem muita lógica, porque se aquelas pessoas não importavam pra mim, por que era importante a aprovação delas? Porque essas pessoas não queriam o meu... Assim, a pessoa não quer o seu bem, por que né, eu me importava tanto com a aprovação dessas pessoas? E por que a aprovação das pessoas mais próximas, pra mim, não tava fazendo muita diferença? E aí quais são as pessoas mais próximas? As pessoas mais queridas e que mais nos querem bem, no meu caso, a minha família, meus amigos, né? Essas pessoas, por que a gente ignora o que essas pessoas dizem sobre a gente? E aí tem uma fala da distância, né, do elogio, né? Então, quanto mais distante é o elogio, mais a gente vê relevância nele, né? Quanto mais longe a pessoa, ou seja, quanto mais fora do seu ciclo a pessoa está, mais importante vai ser o elogio dela pra gente, o peso da opinião dela sobre a gente, pra gente, né? Mas saber disso também é muito importante, porque muitas vezes eu me pego nesse lugar nessa armadilha de achar que eu preciso de aprovação, eu preciso que as pessoas olhem pra mim. E as pessoas me acham inteligente. Isso é outra loucura. Eu fiz muito isso durante muito tempo. Eu tinha medo das pessoas me acharem burro. O que é meio loucura, né? Eu acho que no trabalho eu também tinha esse receio. Não é receio de as pessoas me acharem burro. Não é isso, entendeu? Talvez você também tenha isso. Fui muito íntimo agora. Não é o medo das pessoas se acharem, sabe? De acharem que você é uma coisa que você tem medo de ser. O lance é você não se aceitar no que você é. Durante muito tempo eu não me aceitei, entendeu? Eu não aceitei que eu não sabia sobre um tema, eu não aceitei que eu não sabia executar algumas coisas, eu não aceitei que eu não sabia discutir sobre alguma coisa específica. E por não aceitar, por não aceitar, eu me colocava em situações que só fazia as pessoas me lerem dessa forma, entende? Então, é aquela parada de, sabe quando a pessoa fala assim, pô, tu já viu o filme? Aí você fala assim, pô, já vi. Tu nunca viu. Aí a pessoa aprofunda, a pessoa fala assim, ai, o que você achou daquela cena? Aí você fala assim, não, foi boa a cena, legal. Eu fiz muito isso. Talvez você faça muito isso também. Tá tudo bem fazer isso, mas eu acho que tá tudo bem porque a gente precisa identificar o porquê que a gente faz isso. E dizer que tem muita beleza em não saber as coisas. Então, não saber as coisas também tem muita beleza. Não ter interesse nas coisas também há muita beleza em não ter interesse nas coisas. E uma das coisas que talvez seja um estopim ou um gatilho de a gente querer a aprovação das pessoas que não se importam com a gente é exatamente por isso, porque elas não se importam com a gente. E logo elas estão muito distantes. E por essa distância a gente acaba querendo, né, essa aprovação, porque quanto mais distante o objeto, né, mais importante vai ser esse elogio que a gente possa passar a receber. Mas por que eu disse tudo isso e por que eu tô falando tanto de aprovação? É porque hoje eu valorizo muito mais a minha capacidade de falar que eu não sei ou que eu não quero fazer algo e não tenho interesse em algo do que querer estar incluso em algo. E eu acho que isso é uma grande vitória, uma grande revolução que eu fiz na minha vida e talvez você esteja passando por esse momento e talvez isso seja importante pra você. Não importa a tua idade, onde você tá, o que você tá fazendo em nenhum momento. Talvez isso, inclusive, seja um ciclo. Eu acho de coração que isso vai se repetir em algum momento, em um novo lugar, um novo momento da minha vida, eu vá me pegar fazendo essa mesma coisa. Mas talvez eu identifique mais rápido da próxima vez, porque eu já passei por isso agora e eu já identifiquei. Então a grande conclusão desse vídeo de hoje, não tenha receio nem medo, você que tá aí, dizer que você não sabe algo, não tem interesse em algo, porque muitas vezes a gente só acaba falando que tem interesse ou quer fazer algo ou sabe de algo pra gente ter a aprovação. E às vezes a aprovação que a gente tá buscando são de pessoas que nem se importam com a gente, assim, sabe? Nem faz diferença. Então por que buscar essa aprovação, não é mesmo? É de se pensar, né? Eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma,
ou que esse vídeo acenda alguma discussão, então deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão passando por esse momento, ou o que está sendo difícil nesse momento. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, eu não sei o dia que eu vou postar esse vídeo. Lembrem que tudo que não tem solução já está resolvido, e que tudo se resolve com o tempo, e que nada melhor do que tirar um cochilo antes de tomar uma decisão, seja de cabeça fria ou de cabeça não fria. Espero que todos fiquem bem, cuidem da sua família, fiquem com Deus, cuidem do seu corpo, da sua mente, vão fazer exercício, instalem o Duolingo, que é importante. E é isso, obrigado, um abraço, beijos, tchau, tchau. Valeu. Vocês gostaram do microfone novo? Não é novo, eu já tinha. Eu só não tava usando, mas agora eu tô usando. O que vocês acharam? Bem melhor, né? Enfim. Tchau. Paz.